A gente vai se conhecer melhor até a noite aí, naquilo que a gente vai compartilhar. Eu não vou pregar uma mensagem, não vou pregar um sermão aqui, com algumas, eu não vou ter essa preocupação. Eu vim mesmo para compartilhar. Como eu entendi que é um encontro de família, família de fé, aquilo que seria o contexto, é uma questão de pit stop, isso tem tudo a ver com aquilo que a gente tem vivenciado como ministério, até pela minha formação ministerial e profissional, né, que é a questão da engenharia associada à questão da teologia, tudo isso foi formando na minha vida uma vocação muito para a área de fundamentos, princípios, fundamentos, uma reflexão em cima daquilo que é a nossa plataforma de fé. E eu acho que essa questão do pit stop tem muito a ver com isso, é fazer uma revisão daquilo que são realmente os nossos princípios de fé. Então, como engenheiro, eu posso te dizer que alguns problemas crônicos da nossa vida acontecem a partir de uma má fundamentação. E a fundamentação é a parte subjetiva da nossa vida. O fundamento de um prédio, ele não aparece. E justamente porque é subjetivo, há uma tendência das pessoas de não valorizarem, não dar muita atenção. Eu trabalhei com construção há muito tempo, construía para os outros, e eu vi a pressa que as pessoas tinham em passar logo da área do fundamento, porque parecia ser um dinheiro desperdiçado. Então todo mundo quer ir logo para a parte objetiva, para o acabamento e tal, e as pessoas não percebem que muitas coisas na nossa vida dão errado porque estava dando certo. Então nada coopera mais que o desastre do que alguma coisa que está dando certo e está mal fundamentada. Porque o certo exerce sobre a nossa vida uma pressão muito maior que o errado. Então eu vou explicar isso melhor. Se você vai construir um prédio de 10 pavimentos, mas quer economizar na fundação e faz a fundação só para 3, até o terceiro pavimento ele está tudo normal. Então se ele der problema antes do terceiro andar ou até no terceiro andar, você nunca vai saber que a fundação não prestava. Você nunca vai ter problemas. Você parou ali e está tudo certo. Agora, se você continuar dando certo, a partir do quarto pavimento ele vai começar a apresentar problemas crônicos que ninguém dá jeito. Então tem muita coisa que entra em colapso porque não estava preparado para enfrentar as pressões daquilo que dá certo. Amém? Amém. Então é muito importante, porque a Bíblia diz isso, que a nossa fé se fundamenta exatamente nesses aspectos mais subjetivos, invisíveis. E há uma tendência hoje, de acordo com aquilo que está sendo pregado, ensinado comumente nas igrejas, em a gente concentrar naquilo que são os aspectos objetivos. Então há uma tendência nossa de ter nossa vida focada em resultado e não em processo. E às vezes na ânsia de obter resultados a gente compromete os processos. Então falar de pit stop, uma parada, uma reflexão, é bem aquilo que eu acredito e aquilo que a gente tem compartilhado. Então eu vou ficar muito à vontade para a gente conversar aqui sobre algumas coisas e a gente vai abordar apenas 2 aspectos. Vamos falar sobre 2 coisas, hoje de manhã e à noite. Então vai parecer que a gente falou sobre muita coisa, e não é. Você vai ficar com essa impressão no início. Mas na verdade a gente vai falar muito sobre a mesma coisa. Amém? A gente vai tratar da mesma coisa sobre vários aspectos. Então no começo vai parecer que é muita coisa, mas não é. É apenas que a gente está refletindo sobre vários aspectos sobre a mesma coisa. É mais ou menos como bater uma estaca. Então quando você vai colocar uma estaca, um fundamento, você bate sobre o mesmo lugar várias vezes, até que aquilo não dá mais recalque. Depois que aquilo não recalca, não penetra mais, você ainda bate mais um pouco. Então às vezes você vai fazer uma estaca, vai fincar uma estaca no solo, você vai batendo até ela encontrar uma resistência que ela não desce mais. Então você encontrou chão firme. Aí você continua batendo, às vezes vai até escariar a cabeça, vai ter uma parte lá da cabeça da estaca que fica perdida. Você tem que ir lá e cortar fora, porque aquilo sofreu tanta pancada naquele lugar que você não aproveita aquela parte. Então é mais ou menos isso aí. Nós vamos bater repetidamente, então vai ter uma parte do coco aí que pode jogar fora, mas é uma forma de entender que a gente chegou num ponto onde não desce mais. Eu queria inclusive abrir para perguntas. Eu queria ver, em nome de Jesus, que a gente desse conta aqui de considerar alguns princípios fundamentais e abrir isso para pergunta. Então você também tem a liberdade de me interromper, tá bom? Eu não estou pregando aqui e não tenho obrigação de fechar um conteúdo, mas é o seguinte,
É preferível aprender bem pouca coisa do que aprender mal muita coisa, tá bom? Então, se você tem alguma dúvida, não ficou claro, você interrompe, fala, volta isso aí que não ficou claro, tá ok? O texto que eu gostaria de ler, só para introduzir aqui o nosso assunto, é exatamente o que está lá em Romanos, no capítulo 12, que eu acho que traduz esse empenho aqui de uma reflexão. Porque Paulo, ele tem essa prática, né, nas cartas que ele escreve. Ele faz uma fundamentação teológica, ele apresenta os seus fundamentos e depois ele chama a uma resposta, a um posicionamento diante daquilo. Ele faz isso quando escreve aos Efésios, faz isso de novo aqui escrevendo aos Romanos, aos Coríntios. Ele está sempre querendo que a gente entenda que tipo de expressão objetiva nós temos de uma reflexão subjetiva. Então ele diz aqui em Romanos: portanto, rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com os pensamentos desse século, esse mundo desse século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então Paulo está falando desse aspecto da racionalidade cristã, que não é um racionalismo, mas é uma forma de pensamento. É muito importante a gente entender que a fé não é simplesmente um impulso devocional. Fé não é uma paixão de acreditar. Fé é a mais sublime forma de inteligência. Fé é a convicção que se forma a partir de uma revelação. Amém, amado? Então, há uma revelação de Deus, e essa revelação imprime na minha vida um conhecimento. E a partir desse conhecimento se estabelece uma maneira de pensar. E essa maneira de pensar resulta num comportamento. Então, vida cristã não é um comportamento que produz uma espiritualidade. É uma espiritualidade que produz um comportamento. Então, vida cristã não é um homem natural se esforçando para ser espiritual. Vida cristã é um ser espiritual se esforçando para ser humano. Então a espiritualidade não está no esforço humano de ser espiritual, mas no esforço espiritual de ser humano. Como é que nós vamos materializar, encarnar e tornar objetivo, prático, visível e patente aquilo que são nossas convicções formadas a partir da revelação de Deus? Paulo, falando de novo sobre isso, escrevendo aos Coríntios, ele diz assim, que nossas armas são poderosas em Deus para destruir fortalezas. E o que Paulo chama de fortalezas? São formas de pensamento. Ele diz lá, destruir fortalezas, ponto. E ele chama isso de quê? Sofismas. O que são sofismas? São pensamentos que têm aparência de verdade, mas não têm correspondência de verdade. São maneiras de pensar que fazem sentido para nós, homens, mas que não têm inspiração na revelação divina. É aquilo que o homem conclui a partir das suas experiências, e não a partir da revelação de Deus. Amém, amados? Então, toda a racionalidade humana, toda a forma de pensamento humano, ela se estabelece a partir de uma conclusão experimental. Essa é a forma de pensamento animal. Por isso que a palavra de Deus diz que a sabedoria humana é animal, terrena e demoníaca. Então, há uma forma de pensamento que se instalou na nossa vida que tem que ser transformada. Então, vida cristã não é uma mudança comportamental. Não é uma mudança de rito, uma mudança de culto, uma mudança de endereço, uma mudança de vestuário. É, antes de tudo, uma transformação do entendimento. As minhas práticas, elas vão sofrer mudanças a partir de uma transformação do meu entendimento. Eu não vou mais pensar, eu não penso, eu não sou mais impelido por uma forma de pensamento, uma forma de racionalidade que é humana, natural. E essa forma de pensamento natural humana, ela é instintiva, ela vem do ventre. Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele diz o quê? Que a sabedoria humana, ela foi comprometida. O diabo cegou o nosso entendimento para que não resplandecesse a luz do Evangelho. E o homem fez do seu ventre o seu Deus. Então Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele diz o quê? O Deus deles é o ventre. Então há uma forma de crença que ela não vem do entendimento. Não é aquilo que a revelação de Deus produziu em mim. É aquilo que a minha necessidade determina. Amém?
Então nós queremos trabalhar um pouco isso, trabalhar alguns conceitos. E a gente vai falar sobre duas realidades que são críticas nos dias de hoje. Então, já que a gente está falando de pit stop, um encontro de família, liderança e tudo mais, então há duas realidades que a palavra de Deus aponta como críticas, né? Uma delas é a fé e outra delas é o amor. Então nós vamos estar falando um pouco sobre fé hoje de manhã e sobre amor à noite. Por que essas realidades são críticas? Porque a palavra de Deus diz o quê? Lá em Mateus. Por acaso, quando vier o Filho do Homem, encontrará o quê? Fé na terra. Então a palavra de Deus anuncia para uma crise de fé. E essa crise de fé, ela vai comprometer aquilo que é o fundamento da nossa fé, que é o amor. Porque Jesus diz o quê? Por se multiplicará iniquidade, o amor se esfriará de quase todos os corações. Então talvez o problema mais grave que nós vamos ter à medida que o tempo avança, é que nós vamos viver uma crise nas relações, e essa crise ela está fundamentada num conceito corrompido de fé e numa prática corrompida de amor. Então a gente vai ter dificuldade nessas áreas, porque os conceitos disso na nossa vida vão estar comprometidos. Então nós temos que buscar uma transformação no nosso entendimento, entender isso mesmo à luz da palavra de Deus, sobre fé e sobre amor. Para falar um pouco sobre fé, o que é essa transformação do entendimento na área de fé, a gente quer usar aqui o exemplo da mulher samaritana. Lá no Evangelho de João, no capítulo 4. E é um texto bem longo, eu até mantenho o texto aberto aí, e eu não vou ler ele todo, mas você fica com ele aberto, você ir conferindo se as coisas realmente são assim. Esse texto é interessante porque parece que Jesus quer nos levar ele vai nos conduzir a um enfrentamento de conceitos, né? E é interessante porque esse texto todo, ele gravita, ele acontece, esse episódio da mulher samaritana, acontece em torno daquilo que são nossas necessidades básicas e a forma como a gente lida com elas. O assunto todo aí, né, o que pautou essa discussão toda é comida e bebida. Os discípulos estão indo na cidade comprar comida, Jesus fica ali, está com sede, pede bebida, pede água para a mulher começa a conversar com ele, apresenta lá uma dificuldade social, né, apresenta lá para ele os preconceitos. Dessa questão do preconceito, eles começam a falar sobre conceitos religiosos de espiritualidade, ela questiona prática de culto, crença, aí eles entram para a questão relacional, familiar, entra lá pela família dela. Então, você vai observando que essa mulher talvez ela represente a igreja, talvez nos dias de hoje, com as suas crises, né? A sua crise devocional, a sua crise relacional, a sua crise social e as suas crises familiares. Então, são as crises que afetam a gente. Então, por que é que nós estamos enfrentando crise na família? Por que é que nós estamos enfrentando crise? Qual a dificuldade da igreja de se relacionar, às vezes, com as diferenças culturais e sociais? Por que a gente tem tanto desgaste no trabalho, tem tanta gente esgotada, sofrida, deprimida? E o pano de fundo disso é a forma como a gente lida com a nossa realidade mais básica, aquilo que são nossas necessidades mais imediatas. E é interessante porque essa mulher não é crente. Ao contrário do que às vezes a gente pensa, o fato da mulher estar no 6º casamento, caminhando para o 6º casamento, a gente associa essa mulher com uma vagabunda, uma prostituta, uma desqualificada. E não é. Jesus, hora nenhuma, trata essa mulher como alguém desqualificado. Pelo contrário, parece que essa mulher é uma mulher crente em casamento, porque depois de 5, ela ainda continua acreditando em casamento. Ela está partindo para o 6º. Como é que pode uma pessoa, depois de 2 ou 3 experiências mal sucedidas? Então, ela acredita em casamento, ela só não acredita em relacionamento. Ela tem um ideal de casamento. E ela está em busca de realizar e de atingir esse ideal. Ela está insistindo na ideia de que existe um ideal relacional a ser alcançado. Ela tem um ideal de religião. Ela tem um ideal de trabalho. Quando Jesus discute e fala para ela que pode dar água para ela,
ela fala assim: o senhor não tem nem corda nem balde, o senhor não tem as ferramentas para isso. Então ela tem um ideal de trabalho. Se Jesus fosse falar para ela de milagre na área de trabalho, talvez para ela milagre na área de trabalho é uma corda mais comprida e um balde mais largo. Então ela tem parâmetros definidos sobre o que é ter sucesso no trabalho, o que é ter sucesso no casamento, o que é ser um religioso de carteirinha. Ela sabe o lugar certo de adorar, o jeito certo de adorar. Ela segue as regras. Ela está tentando se encontrar dentro do sistema. Mas é uma mulher frustrada, infeliz. Por quê? E Jesus fala com ela. E Jesus diz assim, ele diz aqui, no verso 10, ah, mulher, se você conhecesse o dom de Deus. Ah, se você conhecesse o que Deus já te deu. E quem é o que te pede? Dá-me de beber. Tu lhe pedirias e ele te daria água viva. E ela diz então, Senhor, dá-me então. Aliás, tu não tens com que tirá-la e o poço é fundo. Onde tens essa água viva? És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço e ele próprio bebeu, e bem assim os seus filhos e seu gado? Respondeu Jesus, todo aquele que beber dessa água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Deveras, a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água que jorre para a vida eterna. Amém. É sobre isso que a gente quer compartilhar aqui. Sobre essa inversão do pensamento. Como ser transformado no pensamento. Então, Jesus está dizendo para aquela mulher, falta para você conhecer o que Deus já te deu. O dom de Deus. A dádiva de Deus. A oferta de graça. Se você conhecesse isso, então o seu entendimento seria transformado. E aqui eu queria compartilhar com os irmãos, para os irmãos entenderem o que a gente quer tratar. Por que é importante essa questão do pit stop. Eu sou engenheiro civil e a gente trabalha muito no campo assim, gráfico, no campo das equações e das... por exemplo, para mim, na engenharia, a questão vetorial, que a gente trabalha muito com esforço, peso, força, trabalho, deslocamento. Então o vetor é uma coisa importante. Então todas essas coisas que definem velocidade, força, trabalho, podem ser medidas através de vetores. O que é um vetor? É uma definição baseada em direção e sentido. Simplesmente isso. Por que é importante isso? Sem querer ser muito técnico aí. É porque é o seguinte, uma reta é a menor distância entre dois pontos. Essa é uma definição clássica de reta, não é isso? É a distância mais curta entre dois pontos. Mas dependendo do sentido que você percorre na reta, ela pode se tornar a maior distância entre dois pontos. Então nada aproxima mais origem e destino do que uma reta. Mas também nada afasta mais rapidamente a origem do seu destino do que uma reta, dependendo do sentido que você percorre. Vou explicar isso melhor. Imagina, por exemplo, nós estamos aqui no Rio de Janeiro e uma reta entre o Rio de Janeiro e São Paulo. Imagina que essas duas cidades estão ligadas por uma rodovia reta, totalmente reta. E imagina que uma pessoa quer chegar ao Rio de Janeiro e ele já está a meio caminho aí. Fala uma cidade que estaria mais ou menos a meio caminho do Rio e São Paulo. Oi? Taubaté. Pode ser lá. Então o cara está em Taubaté. E o destino dele é Rio de Janeiro. Então eu diria que esse cara já está a meio caminho do seu destino. Imagina agora que esse cara é o melhor piloto de automóvel que o mundo já conheceu. O cara tem uma competência. Ele tem uma habilidade, ele tem uma capacidade para aquilo que ele quer fazer. Imagina que ele tem à disposição dele o melhor automóvel que a engenharia humana já pôde produzir. Então ele tem uma competência, uma habilidade, ele tem um recurso. Ele tem a instrumentalidade, a ferramenta. Imagina que ele está lá à beira da estrada que liga essas duas cidades, é a melhor estrada que a engenharia já pôde construir, pista dupla, reta, está tudo certo. Então ele tem a competência, ele tem o recurso e ele tem as condições, clima bom, céu de brigadeiro, tudo certo, carro com tanque cheio, ele está habilitado,
a estrada é aquela. Só que na hora de pegar a estrada, esse cara com toda a capacidade, com o recurso e com as condições, com a oportunidade, porque agora ele pode finalmente chegar no seu destino e realizar aquilo que são suas expectativas. Esse cara, na hora de pegar a estrada, em vez de pegar o sentido São Paulo-Rio, ele pega o sentido Rio-São Paulo. Isso quer dizer simples o seguinte, que quanto melhor ele fizer, quanto mais piloto ele for, quanto melhor for o carro dele, quanto melhor for a estrada, quanto mais gasolina ele tiver, quanto mais possante o motor for, mais longe ele fica do seu verdadeiro destino. Isso quer dizer que depois de muito esforço, depois de usar todas as suas habilidades, toda a sua capacidade, explorar as ferramentas que ele tem no seu limite, desfrutar daquele recurso, daquela condição e daquela oportunidade, o fim de tudo aquilo pode ser a pior de todas as suas frustrações, porque depois de fazer tudo certo, o que ele sabe fazer, explorar a ferramenta que ele tem no limite da sua capacidade, ele se encontra absolutamente distante daquilo que é o seu destino final. Então tem muita gente hoje que está orando, pedindo condições, pedindo habilidade, pedindo todos os aspectos objetivos. Deus me dá a condição, me dá força, me dá saúde, me dá dinheiro, me dá capacidade, me dá oportunidade, me dá a ferramenta, me dá a instrumentalidade, me dê as condições. E muitas vezes nós estamos fazendo o nosso melhor. Às vezes o seu pior não é que você está fazendo uma coisa errada. O seu pior talvez é que você esteja fazendo a coisa certa, pelo motivo errado. Então é importante a gente entender que às vezes o que nos afasta mais de Deus não é o errado. É o certo pelo motivo errado. Então muitas vezes o meu pior é o meu certo. Quem ofereceu mais resistência para Jesus não foram os pecadores, não foram os errados. Foram os certos. Porque é um momento na nossa vida em que o certo pode se tornar mal. E a chance do correto ficar mal é maior do que a chance do errado ficar mal. Há uma chance maior para quem está errado se arrepender, justamente porque está errado, do que quem está certo se arrepender. E descobrir que apesar de certo, o que ele está fazendo não é bom. Amém, mano? Amém. Durante a maior parte... Rapaz, será que aquele anjo da água tem aqui? Durante muito tempo, por exemplo, eu achava, e preguei demais, e funciona. O bom da palavra de Deus é que funciona, sempre. E eu pregava aquela parábola do filho pródigo, entendendo que aquela era a parábola do filho pródigo. Sendo que o texto mesmo nunca disse isso. Então a gente focava lá naquele pecador desgraçado e ficava lá e chamando gente ao arrependimento. E realmente, mas para quem está no pecado, na desgraça, e está comendo lavagem, eu fui descobrindo depois que qualquer coisa é certa. O cara está doido para agarrar em algum negócio. Eu fui descobrindo depois que não usava uma mensagem muito elaborada. E aí você vai meditando, e na verdade, vamos pensar no contexto daquela... Como é que Jesus trouxe aquela parábola? Aquela parábola não estava sendo contada para pecadores. Aquele assunto começou numa discussão com escribas e fariseus. E no fim, talvez, a grande reflexão daquela parábola não seja o foco no filho mais novo, que deu tudo errado e se converteu. O menino que fez tudo errado, ele se converteu, ele foi lá, voltou para a casa do pai, ele se arrependeu, sem nenhuma campanha de Billy Graham, sem receber nenhum folheto de 4 leis espirituais, nada, o menino lá, comendo com os porcos, caiu em si, não tinha mais para onde descer, caiu em si, lembrou do ensinamento que ele tinha lá. Agora um cara que a gente não sabe direito se ele se converteu, foi o filho mais velho. E talvez aquela conversa tenha começado para contar a história do filho mais velho. E não do filho mais novo, como a gente imagina. Porque Jesus estava falando com escribas e fariseus. Mas a nossa ideia de que nós estamos certos e alguém está errado, fez a gente concentrar toda a atenção no filho mais novo. Mas na verdade, nem com o próprio pai pregando para ele sobre amor e renovando o compromisso, a gente não sabe direito como é que aquele menino terminou.
Então, a gente é obrigado a pensar que o que talvez nos afasta mais de Deus não é o errado. É a ideia de que eu estou fazendo certo. Sem que eu tenha precisado de Deus para me orientar nisso. Alguém está entendendo o que eu estou falando aqui ou não, mano? Amém? Então, o que a gente quer compartilhar aqui hoje de manhã é um pouco desse conceito de fé e crença. Porque crença é uma coisa que nasce da nossa necessidade e que nos aponta para um divino que pode resolver qualquer necessidade. A crença é o crédito que eu empresto a um Todo-Poderoso. Ou não? A crença é uma coisa que é gerada a partir da minha necessidade, no entendimento que eu não tenho o poder próprio para essa necessidade. Então eu aponto as expectativas de satisfação para a minha necessidade para um divino que tem o poder de resolver isso. Então eu acredito, eu dou crédito a esse divino para que ele me atenda na minha necessidade. Então a crença é o que se forma a partir do desespero, da necessidade e na expectativa, melhor dizendo, nem na perspectiva, porque serve qualquer divino. Então, desde que seja divino, e todo divino é divino. Então, o conceito do divino é muito próximo. O divino das crenças é muito parecido. Porque todo divino, em tese, o divino no seu sentido absoluto, ele é onipotente, onipresente e onisciente. Um divino que não seja onipotente pode perder o poder para um outro divino mais potente que ele. Um divino que não seja onisciente pode ser traído por um tipo de conhecimento, de uma informação que ele não tem. E um divino, para manter seu estado divino, tem que estar presente em tudo qualquer lugar, porque senão ele perde o controle da situação e já não vai ser tão divino. Então ninguém quer dar crédito a um divino que não seja onipotente, onisciente, onipresente. Então, não há mérito na crença do divino. A crença do divino é intrínseca. Tem crença. Então, a Bíblia fala que nós vamos ter uma crise de fé. E como é que a gente pode pensar numa crise de fé se a constatação é um aumento exacerbado do espírito religioso? Então, hoje, as religiões do mundo inteiro estão implementando avivamento. Se é que nós chamamos avivamento, número, louvor, ajuntamento, entusiasmo devocional. Então, muitas vezes a igreja evangélica está buscando, em termos de avivamento, o hinduísmo, o islamismo, já está vivendo há muito tempo. Quer uma reunião avivada? Vai lá em Meca. Quer ver avivamento? Vai lá na beira do rio Ganges. Quem tem cachorro aqui? Pronto, quase todo mundo tem. Quer ver avivamento? Fica 3 dias fora, e a hora que você chegar, quem vai te encontrar em casa? Quem vai te encontrar em casa? Qual é a pessoa mais crente da sua casa? Seu cão. O cão é o símbolo do crente. É coisa do cão, porque é uma coisa do quê? Mas é verdade, a crença é uma coisa do cão, porque por isso que o homem, chamou o cão de melhor amigo do homem. Por que ele é o melhor amigo do homem? Porque ele celebra a divindade do homem. Ele é o divino. Ele é o crente do divino que todo homem queria ser. E ele é movido pelo que, amado? Pela fidelidade? O cão não é fiel, o cão é leal. O cão responde lealmente à mão que o trata bem. Então ele alimenta em nós o divino. Tudo que você queria é que a sua mulher te respeitasse igual ao seu cachorro. Tudo que você queria é que o seu marido te ouvisse igual ao seu cachorro. E lambesse a sua mão toda vez que você ficasse com a boca para ele. Entendeu?
Você queria que o seu cachorro te acompanhasse, que o seu Deus te acompanhasse, o seu devoto te acompanhasse para todo lugar que você vai. Essa relação promíscua de cão e Deus, de Deus e devoto. Uma lealdade promíscua, sem nenhum critério de fidelidade. Então o cão é um devoto, com todos os requintes de liturgia. Você chega em casa e ele dança, ele louva e ele ora. Ele começa a oração dele como um cântico, au, 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 au. E aí, se você não presta atenção, aquilo vai descendo para gemidos inexprimíveis. Pronto, e aí você atende. Está vendo, amados? Esse é o conceito do divino. E tem toda uma liturgia, um devocional. Você ensina ritos para ele. Agora de pé, agora manda o rabo. E ele, toda aquela liturgia dançante, aquela coreografia de culto. E nós ensinamos isso. Porque isso alimenta o divino. Mas na verdade essa relação é promíscua, porque com toda essa liturgia, com toda essa devoção, o devoto tem nisso a forma de se empoderar do ente divino. No fim ele assume o controle do Deus para que o Deus faça o que ele precisa. Então isso é crença, isso não é fé. Fé crença é a forma como eu empresto credibilidade a um determinado Deus e através de um rigor litúrgico e devocional eu gero nesse Deus a culpa de me servir. A gente começa o culto, onde a única parte não convertida do culto é Deus. Mas depois de muita oração, muito cântico, muito louvor, ele vai quebrantando. Deus vai ficando sensível, não aguenta tanta oração, tanto jejum, ele vai e tal. E aí ele não tem outro jeito, ele se converte. Porque, você sabe, né? Ele é tudo, ele é onipresente, onisciente, onipotente, mas ele é atrapalhado. Deus vem dando provas de que ele não sabe fazer as coisas. Desde o Éden, ele escolheu um casal, ele que fez. Um casal feito sob medida, sem umbigo. Você pensa o que é um casal sem umbigo? O valor antropológico, filosófico, espiritual disso. Um casal sem umbigo, sem história pregressa, sem maldição familiar e tudo que você quiser incluir nesse processo. Sem nenhuma herança de nada. Nada mesmo. Aquilo anula qualquer tratado psicológico, espiritual, de maldição, de tudo que você pensar. Onde o único responsável pela falência dele deveria ser Deus. E não deu certo. E de lá para cá, Deus vem só se atrapalhando nesse negócio. Davi, cheio de problema, Moisés, complicado. Abraão, trabalheiro, até que ele encontrou nós. O que ora, que canta, e que fala para ele exatamente como é que ele vai fazer, o que ele vai, onde ele vai usar a sapiência e o poder dele. Fala, Deus, agora só segura aí, nós vamos levantar cedo e nós vamos te explicar. Um jeito bom de você usar seu poder e sua sabedoria e a sua presença. O Senhor é muito onipresente, você não sabe direito onde chegar. Então agora nós vamos te pôr num lugar. Fala, o Senhor pode ser onipresente, mas hoje é aqui. O Senhor é onipotente, pode fazer tudo, mas hoje vai ser assim. Alguém está entendendo o que eu estou falando ou não? Isso é devoção, mano. Isso é crença, isso é superstição, isso não tem nada a ver com fé. Essa coisa de dar graça pela comida, para desmacumbar a comida, isso é superstição. Isso é superstição, isso é crença, isso é idolatria. Essa coisa de oferecer dinheiro, pensando que vai receber centuplicado, isso é superstição, isso é idolatria.
Isso é crença. E as crenças geram um crente. Então essa coisa de ficar chamando a gente mesmo de crente, isso é o pior pseudônimo que a gente já teve na história da igreja. Porque um crente, ele só diz que tem uma crença. E crente todo mundo é. O cachorro é melhor crente do que nós. Estão me entendendo isso? Porque crença gera um crente. Fé gera um justo. A fé não é para formar um crente de que Deus vai fazer o que Ele quer. A fé é para formar um justo, que vai operar a justiça que Deus quer. Então a fé não é para que Deus faça a minha vontade, é para que eu faça a dele. A fé não é para que Deus me dê alguma coisa, a fé é para que eu saiba sacrificar o que Ele me deu na forma certa, na hora certa e no lugar certo. A fé não determina as ações de Deus, a fé determina as nossas. A fé não é para que eu receba, a fé é para que eu oferte. Então a fé não se fundamenta na expectativa do que eu vou receber, a fé se fundamenta na certeza do que eu já recebi. Então a fé não alimenta minhas expectativas, a fé estabelece para mim uma perspectiva. A fé me devolve o senso de origem e destino. Pensar em destino sem ter consciência de origem é expectativa. Desejar chegar em algum lugar sem saber direito de onde eu vim, isso vai fazer com que eu possa adotar uma prática e usar meus recursos sem saber direito para onde eu estou indo. Está me entendendo isso ou não, mano? Diz uma história, uma lenda, né, que tinha um cavaleiro lá, muito poderoso, na China. E esse cavaleiro, ele era lá o melhor... não na China, né? Foi na época da guerra da China com o Japão. E esse cavaleiro japonês, era um japonês, e ele era poderoso lá, e espadachim e tal, e lutador, tinha o melhor cavalo, era o cara, ele era nota 10 em tudo. E ele ficou sabendo que o país dele estava em guerra, então ele resolveu montar no cavalo dele, colocar a sua armadura, a sua espada, e falou, vou lá defender minha nação, lutar com meus irmãos e partir para a guerra. A meio caminho, ele lá naquele cavalo dele, lá, todo poderoso, ele parou numa sombra para dar água para o cavalo. E enquanto ele está dando água para o cavalo, lá do meio dos arbustos, lá descansando na sombra, um ancião chamou a atenção dele e disse, e aí, moço, posso te ajudar em alguma coisa? E aquele rapaz falou assim, olha, talvez você não saiba, mas eu sou o melhor cavaleiro da minha terra, eu sou o melhor espadachim, esse é o melhor cavalo, eu sou um lutador, eu estou armado para ir para a guerra, lutar pelo meu país. Por que o senhor acha que um velho como o senhor poderia me ajudar? Ele disse, eu acho que eu posso te ajudar. Ele falou, como? Uma pessoa fraca e inútil como você poderia ajudar um cara tão forte e poderoso como ele? Ele falou, é simples. A guerra está no sul e você está indo para o norte. Então, às vezes, amados, o nosso problema é esse. Quem fez de Deus o objeto da nossa fé foi Satanás. Foi Satanás que colocou Deus como o fim da fé. Ele falou, no dia em que você fizer, então você será como Deus. E aí a gente transformou aquilo que deveria ser nossa fé numa expectativa de que alguma coisa que nós fizéssemos ia fazer a gente chegar onde Deus está. Então Deus saiu da origem, do fundamento da nossa fé e passou a ser um objeto de fé, como um divino a ser alcançado. Então a gente acha que a nossa fé é para que a gente consiga alcançar Deus onde Ele está e de lá trazê-lo para nos ajudar. É mais ou menos assim, Deus pode, mas não quer. A gente quer, mas não pode. Então, vida cristã, espiritual, é o esforço de quem quer e não pode, de convencer o que pode, mas não quer, para ver se ele finalmente quer o que aquele que não pode quer. Mas isso é simples, não é verdade? É simples. Deus quer, Deus pode e não quer, eu quero e não posso. Qual é o trabalho do crente?
É todo um ritual religioso para convencer quem pode e não quer a fazer tudo aquilo que quem quer não pode. É simples assim. Isso é crença, isso é superstição. Isso é corrupção passiva. Isso não é só pecado, mas isso é crime. Não é de se admirar que a igreja está tão promiscuída com o poder. Porque ela ensina a corrupção passiva nos cultos. Então, nós não temos um senso de origem e destino. Nós temos um senso de expectativa, de desejo. Então, a gente empenha toda a nossa devoção na satisfação do desejo e não no cumprimento do propósito. Então, a fé é para que eu cumpra o propósito e não para que eu tenha o desejo satisfeito. A fé é exatamente para que eu consiga sacrificar os desejos em função do propósito. E hoje nós estamos usando as crenças para satisfazer o desejo em detrimento do propósito. Amém? A fé vem de ouvir e ouvir o que Deus disse. Então há uma coisa que está penetrando o nosso entendimento, a nossa vida, sem que a gente perceba, que é uma forma de pensamento o quê? Humano. E Paulo está dizendo que ninguém vai experimentar a perfeita, boa e agradável vontade de Deus, a não ser que sacrifique essa forma natural de pensar. Então o caminho para experimentar a vontade de Deus é um sacrifício da maneira natural de pensar. E ser transformado numa outra racionalidade. Eu vou citar um exemplo para você. Você me responda rápido e seja honesto. Seja honesto. Vamos imaginar, só imaginar, que no final dessa reunião, Deus vai estar sentado ali na escrivaninha. Deus Pai. Não que nós vamos dividir a Trindade, vai estar lá o Filho e o Espírito Santo. Mas eu estou falando de Deus Pai porque o próprio Filho diz que tudo se submete ao Pai. É dele que emana toda a vontade. E que essa vontade foi decidida em conselho. Então o conselho da Trindade vai estar lá. Mas você vai ter a oportunidade de falar diretamente com o Pai, com o testemunho do Filho e do Espírito Santo. Ele vai dar meia hora para cada um. Mas para não ter bagunça, para o trem ser bem organizado, vai descer o Gabriel, o Miguel, e eles vão distribuir uma folha em branco para todo mundo. Todo mundo vai receber uma folha em branco e uma caneta. Eles vão organizar a fila para não ter vexame, aquele negócio só porque Deus está aí, ter bolsada, duração de fila. Não, ele vai ser respeitoso, amém? Organizado como todo negócio tem que ser. Aí todo mundo vai receber uma folha em branco. Seja honesto. Como é que você acha que essa folha em branco vai chegar lá na escrivaninha? Cheia de coisas que durante o tempo que você está na fila, você quer anotar tudo que você tem para conversar com Deus e você não quer esquecer nada do que você tem que falar para Ele. Ou você vai ter o cuidado de guardar essa folha totalmente em branco, porque na meia hora que você tem com Ele, você quer anotar tudo que Ele tem para falar com você e você não quer esquecer nada. Seja honesto. Seja honesto. Eu vou te falar o que vai acontecer. Vai ter mercado negro de folha em branco. Se o cara estiver na fila, estiver preenchendo a folha dele e perceber que sobrou uma tirinha na folha do outro, vai ter negócio de pedaço de folha. O cara vai falar pro cara, fala, companheiro, me dá esse pedaço de tira em branco aí que eu te dou metade de tudo que eu vou pôr nele. Seja honesto, mano. Você acha que essas folhas chegariam lá em branco? Então Jesus diz que Jesus está conversando com os seus discípulos e ele fala assim, agora vocês estão me vendo, aspecto objetivo. Eu vou desaparecer dos olhos de vocês. Ou seja, eu vou produzir em vocês uma frustração da sua expectativa. E quando finalmente passar desse momento do desaparecimento, vocês me virem de novo, vocês não me perguntarão mais nada. Porque a alegria que haverá em vocês, ninguém mais pode tirar. Então a fé, amados, é um processo de amadurecimento onde nossas expectativas têm que ser sistematicamente frustradas. Deus trabalha na nossa maturidade na medida em que Ele trabalha sistematicamente a frustração das nossas expectativas. Deus não trabalha para satisfazer a nossa expectativa, porque a nossa expectativa foi gerada no ventre.
Glória a Deus, amado. Jó era um homem crente. Amém? E depois Jó vai se tornar um homem o quê? Justo. Porque ele vai se ocupar dos outros e não de si próprio. Então a fé é para que eu consiga me ocupar de alguém mais que não eu mesmo. A fé não é para que eu faça juízo. A crença produz juízo, eu mereço. A fé produz justiça. Eu compartilho, eu reparto, eu entrego, eu sacrifico. Amém? Isso é tão forte na nossa vida que, sem perceber, isso vai mudando alguns princípios fundamentais da nossa vida e prática. Por exemplo, quando você ouve assim, enchei-vos do Espírito. Amém? Em que você pensa? Você pensa num sopro? Ou você pensa numa fungada? Seja honesto. Hã? Está vendo? Está vendo? Sendo que quando Paulo fala encheio do Espírito, ele diz assim, encheio do Espírito falando. Então o encheio ali não é quem está vazio e quer ser cheio. O encheio ali não é de fora para dentro, é de dentro para fora. É quem está cheio e quer encher. Então Deus não nos enche do Espírito de fora para dentro. Deus nos enche do Espírito de dentro para fora. É o que ele está explicando para a mulher samaritana. Ele está dizendo, olha, o dia que você entendeu o que Deus já te deu, você será uma pessoa cheia de dentro para fora. E não mais uma pessoa que se enche de fora para dentro. Você não vai mais trabalhar suas relações na expectativa de satisfazer suas carências. Mas você vai trabalhar suas relações na perspectiva de compartilhar suas convicções. Então o que mata a nossa relação com Deus, com as pessoas, conosco? É porque nós estamos tratando com Deus, tratando com as pessoas, tratando com tudo, com a religiosidade, com a espiritualidade, com o trabalho. Por que o trabalho não satisfaz? Porque é um carente que vai lá. Um carente rezador. Um carente merecedor de coisa melhor. Por que o casamento é uma experiência difícil? Porque o cara casou para ser feliz. Mas a mulher dele também casou para ser feliz. Então são dois infelizes querendo vampirizar alguém. Por isso que aquela mulher já estava no sexto relacionamento. Porque ela tinha um buraco dentro dela que homem nenhum nesse mundo vai encher. Por isso que ela era infeliz no trabalho, porque o trabalho dela correspondia aos seus equívocos. Por isso que ela era mal relacionada socialmente, porque ela tinha uma barreira de preconceito. Judeu isso, samaritano aquilo, e a vida era pautada pela sua cerca, pelos seus elementos de defesa. Então toda vez que alguém invadia seu espaço, ela se sentia ofendida. Porque era uma vida cheia de quê? De fendas, que são nossas divisas naturais. Quais são as divisas naturais que você aprendeu em geografia? Cristianismo também é cultura. Quais são as divisas naturais? As elevações de montanha e os vales dos rios. Quando vier o Espírito, o que vai acontecer? Todo monte será aplainado e todo vale será exaltado. O que é uma pessoa cheia do Espírito? Uma pessoa que não enxerga divisas naturais, não tem fendas, não tem cercas, não tem o que defender. Se não tem o que defender, não tem como ser ofendido. Glória a Deus, amado. Porque ele está voltado de dentro para fora. Por que hoje a doença mais crônica da humanidade é a depressão? Porque depressão nada mais é do que um buraco que se forma a partir de um vácuo interno. Então, olha, se eu tenho um vazio interno, eu vou puxar tudo para dentro. Na medida que eu puxo tudo para dentro, eu gero em mim mesmo uma condição deprimida. Então eu não aguento as pressões que vêm de fora, porque eu não tenho nenhuma pressão correspondente de dentro. Sendo que toda pressão do cristão não deveria vir de fora. As minhas maiores crises, a minha maior pressão, a minha maior luta devia vir de onde, amados? De dentro. Então eu não devia estar pressionado por uma mulher que me trata mal. Eu devia estar pressionado de dentro para fora e pensar como é que eu posso tratar bem uma pessoa que me trata mal.
Glória a Deus, não? Glória a Deus. De modo que aquele que ama não se irrita. E aí eu descobri uma coisa: ninguém irrita você. A gente que, com uma condição deprimida, se deixa irritar. Ninguém desaponta a gente. A gente que, por conta das nossas carências, gera expectativas mal fundamentadas dos outros que depois não são correspondidas. Quem está entendendo isso aqui? E isso por conta de uma crise de quê, amados? De fé. Nós somos salvos pela... Não é pela fé. Nós somos salvos pela graça. Quando a gente diz que é salvo pela fé, nós estamos colocando fé na fé. Nós estamos colocando a fé como fim. E Deus como objeto. Está vendo? Quem é salvo pela fé é crente. Eu transformei minha fé em crença. Eu transformei minha fé na crença de que foi minha crença que converteu Deus em favor da minha salvação. Não, mas foi o favor de Deus, a graça imerecida de Deus operando a meu favor. Quando eu vi essa graça, eu descobri uma coisa importante. Que a revelação de Cristo não é o divino, é o Pai. Se tinha uma coisa que o mundo não sabia, é que o divino é Pai. Ele não é o que me salva, ele é o que me gerou. Ele não é apenas o meu fim, ele é o meu princípio. Eu vou para Deus porque é de lá que eu vim. Então Deus não é minha cobiça. Deus é meu afeto. E nós estamos vivendo uma religiosidade em que a gente cobiça Deus e expressa a nossa cobiça de Deus através da ênfase das nossas crenças. Então eu não oro movido pelos afetos. Eu oro movido pela necessidade, pela expectativa de que o divino corresponda ao seu papel divino, já que eu estou fazendo meu papel de crente. E quando Deus espontaneamente, voluntariamente, me desaponta, eu fico sem salvação, ou eu fico no papel de tentar salvar Deus e me explicar por Ele. Agora você pensa como é que fica uma pessoa que tem que salvar o seu Deus. Alguém está entendendo o que eu estou falando aqui? Então esse era o problema dessa mulher, não faltava crença. Ela tinha uma crença para cada coisa. Ela tinha crença de horário, crença de rito, crença de lugar, crença de método, crença de felicidade, crença de tudo. Ela só não conhecia uma coisa, que Deus já tinha dado a ela. E a fé se forma a partir disso. Então, você vê um outro conceito, né? Que a gente, tá vendo essa coisa do ser cheio do Espírito? O ser cheio do Espírito é falando, é o que eu compartilho que enche o outro, mas eu estou sempre pensando em encher quem? E a Bíblia diz o quê? Aquele que tenta se salvar. Qual é o caminho mais curto da perdição, amado? Salvar a si próprio. Amém? Aquele que tenta se salvar, perder-se-á. E aquele que, por amor de mim, se perder, em favor dos seus irmãos, salvar-se-á. Então, na igreja, a gente não tinha que estar pregando salvação. Na igreja, a gente tinha que estar pregando o quê? Perdição. Ensinando o povo a como se perder em favor do outro. Glória a Deus. Posso ouvir um amém? Amém. Quando a palavra de Deus diz lá, e com muitas outras palavras, os discípulos exortavam o povo dizendo, salvai-vos dessa geração perversa. Aí você escuta, a pessoa fala assim para você, salvai-vos. Qual a primeira pessoa que você estaria pensando em salvar? Está vendo? Sempre que o texto lá é, salvai-vos dessa perversidade. Então, para salvar dessa perversidade, eu tenho que deixar ter um pensamento perverso, e nada mais perverso do que salvar-se. Então, amado, quem quer se salvar, quer se safar. Então nós estamos com um conceito de salvação, crente. O crente pensa na salvação de quem? Dele próprio. Ele até avisa a mulher dele que ele já está salvo, mas se ela não tomar cuidado, ela vai para o inferno.
Então, se eu realmente acreditasse que uma pessoa que eu amo está indo para o inferno, eu tinha que me atracar com ela. Então eu tinha que colocar uma cerca do lado de fora e não do lado entre nós. Alguém está entendendo o que eu estou falando? Eu tinha que me agarrar com ela, crendo na minha salvação, e desesperado com a salvação dela, falar, agora no mínimo eu vou tornar a perdição dela mais lenta. Mas aí eu não faço justiça. Compartilhando minha salvação com ela, eu faço juízo, alegando que eu já estou resolvido. E ela tem que se resolver logo. Porque senão, obviamente, ela vai para lugares diferentes. Então eu não arrisco a minha salvação em favor dela. Eu não vou correr o risco de ser perdido com ela. Quem está entendendo isso aqui? Isso é cruel. Então uma pessoa que faz, né, a sua vida, que monta, que elabora a sua vida em cima de crenças, sem perceber, ela vai se tornando apologeta do que é certo. E uma pessoa que está certa naquilo que ela faz, é cruel. Ela faz juízo, ela não faz justiça. Ela se salva. E o conceito dela de salvação é safar-se. É se safar. Então Deus é o meu salvador porque Ele me safa. E não porque Ele me inclui. Então nós temos um conceito de salvação excludente. Eu estou me safando de um mundo que está se perdendo. E não estou me incluindo num mundo que pode ser salvo. Estão me entendendo isso ou não? Então a igreja não quer fazer justiça, ela quer fazer juízo antecipado. E quem pensa em se safar, não vai se tornar um justo, vai se tornar um safado. Então não é de admirar que tem tanta safadeza na igreja. Então é natural você ver um homem de Deus, um líder de louvor, pastor, no quarto casamento, como essa mulher samaritana. Por que, amados? Simplesmente porque o primeiro não deu certo, ele não estava feliz, não tinha nada a ver. Deu azar. E Deus foi misericordioso com ele. Safou para ele poder continuar. Uma vez um irmão, ele até já morreu, ele é muito truculento, grandão, violento, e ele se converteu. E um dia ele me ligou. Falou, Paulo Nuno, vem aqui em casa, porque agora não dá mais, estou saindo de casa, vem aqui, eu vou te entregar minha família. Não tem condição, ou eu saio de casa, ou esse povo me mata. Eu morro. Se eu não sair de casa hoje, eu vou morrer. Eu falei, faz o seguinte, meu irmão. Pelo telefone, eu falei para ele. Ele faz o seguinte, morre que você não precisa sair de casa. Ninguém tem maior amor do que esse, do que dar a vida pelos seus irmãos. E nós estamos querendo viver um evangelho de anticristo, onde o nosso conceito de salvação é ser poupado e não ser sacrificado. Nós estamos usando a nossa crença hoje para ser poupado, sendo que a fé deveria nos dar as condições de ser sacrificado. E isso está comprometendo todos os nossos conceitos fundamentais de vida cristã. Então, se eu falo salvai-vos, a gente pensa em salvar quem? A si próprio. Se eu falo enchei-vos, eu penso em encher quem? A mim mesmo. Se eu falo santificai-vos, aí o povo já pensa, bom, santificai para quê? Para ver Deus. Porque está escrito lá em Hebreus. Busque a paz e a santificação, está vendo? Primeiro ele coloca a paz, relação com a pessoa. No que depender de você, tenha paz. No que depender de você, não é do outro. No que depender de você, tenha paz com todos os homens. Busque a paz, essa paz, no seu coração em relação às pessoas. E a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. E a gente pensa que a santificação é para que eu veja Deus. Então eu te pergunto uma coisa, como é que uma pessoa pode ser santa sem ter visto Deus? Qual é o padrão de santidade que ele tem para ser santo? E sendo santo, ver Deus. Só é possível ser santo depois de ter visto Deus. De modo que santidade não é para que eu veja Deus, é para que Deus seja visto. De modo que a minha santidade é para que o outro veja o que eu vi. Eu tratei mal o santo e ele continuou santo. Sabe por que Jesus é santo? É porque ele fez a coisa certa.
Jesus é santo porque ele continuou fazendo a coisa boa, mesmo quando nós fizemos tudo errado. Então ser santo é não tratar alguém melhor porque ele tratou você bem. Ser santo é não tratar alguém pior porque ele te tratou mal. Isso é ser santo. Ser santo é não se corromper. Nem com quem te trata bem, nem com quem te trata mal. Então Deus é santo, sabe por quê? Porque Ele não melhorou as condições para nós depois que a gente resolveu tratar Ele bem. E nem piorou as condições para nós porque nós o tratamos mal. Ele é santo. E quando alguém me trata mal e mesmo assim eu continuo tratando ele bem, eu mostro para ele uma santidade que permite a ele ver Deus de uma forma que ele nunca tinha visto antes. Porque até então ele conhece um divino, mas não conhece um pai, não conhece o amor do pai por ele. Mas agora, através de um irmão, de um filho, que não se corrompe, que não muda a sua maneira de tratar, ele vai poder ver Deus. Como nós vimos Deus através de Jesus, que ficou santo. Nós tratamos ele mal e ele não mudou o desejo dele de continuar dando a vida dele por nós. Ele foi santo. Glória a Deus, amado. Sem perceber, nós estamos mudando a nossa base de relação com Deus, de fé para crença. Um dos versículos mais clássicos que a gente já usou em evangelização, qual é? Romanos 10. Se com o teu coração crês e com a tua boca confessares, serás salvo, porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. E eu pensava o seguinte, é isso mesmo. Então o cara quer ser salvo, eu tenho que levar ele a crer e também confessar. Então você creu, então agora confessa para você ser salvo. Pronto. Agora ele já nasceu, é um natimorto. Porque aquilo que poderia ser fé na vida dele virou obras. Porque agora ele, em tese, ele não é bem salvo pelo que Deus fez. Ele é salvo, no fim, pelo que ele fez. A confissão dele é para ele se salvar e não porque ele é salvo. De modo que a primeira expressão de alguém salvo seria confessar para salvar quem? O próximo já virou uma coisa para salvar quem? Ele mesmo. Pronto, já nasceu crente. Já nasceu sem fazer justiça. Já nasceu acreditando que a salvação dele depende de quem? Dele mesmo. E que no fim ele mereceu. Não. Com o coração se crê para a justiça. E com a boca eu confesso salvação. Para quem? Para o outro. A partir de alguém o quê? Salvo. Eu não estou confessando nada. A partir de uma carência, de um desejo de salvar a mim mesmo. Agora a palavra que sai da minha boca não é para salvar a mim mesmo. Não é pelo que eu quero de fora para dentro. Agora a palavra que sai da minha boca é uma pressão que eu não consigo conter, que vai de dentro para fora. Minha mulher não precisa me impor mais pressão do que a pressão que eu já tenho por dentro. Meus amigos da igreja, os líderes que prestam, que não prestam, a igreja que funciona, que não funciona, não vai colocar em mim uma pressão maior do que a que eu já tenho por dentro. Ninguém vai gerar em mim uma crise maior do que o que eu já tenho do Espírito de Deus em mim, me obrigando. Não é uma regulação. Deus não põe para mim uma regulação, Deus não põe para mim um regulamento. Não me diga nada que seja uma regra que venha de fora para dentro, que eu já não tenha dentro de mim um código que me perturba de dentro para fora. Glória a Deus, irmão. Amém? Isso é fé. Isso é fé. Que faz com que eu não pense mais em mim mesmo, mas eu considere o interesse dos outros acima e antes do meu, porque agora eu tenho o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Eu queria concluir dando testemunho dessa mulher. Porque sabe o que é mais curioso? É que essa mulher tem todas as condições desfavoráveis a ela. Então, essa mulher é mulher. Numa época em que era a primeira que apanhava, a última que falava. Então, assim, ela não era um ser social. Não era um ente. A mulher nesse período não era um ente. Era um agregado. Ela não tinha significância própria.
Jesus diz para a gente que é muito difícil ser profeta na própria terra. Então agora você pensa uma pessoa que não é ente, tendo que profetizar com a cidade. Essa mulher tem uma reputação complicadíssima. Essa mulher já estava no 6º relacionamento. Então veja os complicadores dessa mulher. E essa mulher, ela vai alcançar a cidade com uma pregação. A gente fez um pouco lá de teologia, né, de homilética, essas coisas todas, e preparação de sermão. A gente sabe que um bom sermão tem que ter um bom tema. E essa mulher entrou para a cidade lá pregando uma mensagem com o pior tema que eu já vi até hoje. O tema da mensagem dela foi: encontrei um homem. Olha. O sétimo. É a especialidade dela. Encontrei um homem. E essa mulher, com essas condições todas desfavoráveis, sem ter nunca feito um encontro com Deus, uma escola de catecúmenos, uma escola de liderança, ela passou minutos com Jesus. Talvez não tenha dado uma hora cheia, ou mais um pouco. Essa mulher traz a cidade inteira para Jesus. Agora, sabe o que é mais curioso? É que quando essa mulher está indo para a cidade, da mesma cidade que é Sicar, está vindo uma equipe de discípulos. Talvez 12, talvez 70, talvez 120. Quantos eram? Não sei. No mínimo 12. Os discípulos de Jesus, os seguidores de Jesus, gente com alguma experiência, não toda, estava bem no começo do ministério, mas alguns deles já traziam a carga lá de João, toda aquela história. E esses discípulos não conseguem trazer uma única alma para Jesus. Horas em Sicar, em turma, andando na cidade. E não trouxeram ninguém para Jesus. Razão básica. A Bíblia diz que quando aquela mulher foi para Sicar, que ela voltou para sua cidade, há um detalhe na história dela. A Bíblia diz que ela deixou para trás o seu cântaro. Ela deixou para trás o símbolo, o emblema, o objetivo das suas carências. Aquela mulher não funcionava profissionalmente porque ela levava para a sua vida profissional seu cântaro vazio. Ela não funcionava no casamento porque ela não pensava numa relação, ela pensava num ideal. Ela não se casou com o cônjuge, ela se casou com o seu ideal de casamento. Ela não se casou com alguém, ela encontrou alguém para realizar suas expectativas. E quando cada um desses não realizou, ela foi trocando de sócio. Então ela não se realizava espiritualmente porque ela trazia para o lugar de adoração um cântaro vazio. Era uma pessoa querendo ser cheia de fora para dentro. A relação dela com a espiritualidade era a partir do ventre. E os discípulos, a Bíblia diz, essa mulher largou isso para trás. Ela entendeu, Jesus falou para ela, agora vai brotar de dentro de você. E os discípulos foram para a cidade, e há um detalhe lá dos discípulos, diz assim, e eles foram na cidade comprar comida. O texto todo fala disso o tempo todo. Por que a gente não está conseguindo transformar o ambiente onde a gente está? Porque a gente entra neles por conta do quê? Da satisfação da nossa necessidade. A gente entra no casamento como quem quer comprar comida, a gente vai para o trabalho como quem quer comprar comida, a gente vai para a igreja como quem quer comprar comida. Então na igreja o preço é oração, no trabalho o preço é serviço, no casamento o preço é entrega lá e trocas afetivas e vai por aí afora. Mas a nossa carência vai antes. A nossa carência é o nosso motivo. E não a nossa convicção. E não o nosso entendimento do que Deus ofereceu. Os discípulos voltam doidos, trazem a marmiteca de Jesus lá e falam, está aqui sua quentinha. E Jesus diz, não, eu já comi. Fala, como? Alguém trouxe comida para ele? Ele disse, eu tenho uma comida para comer que vocês não conhecem. Então Jesus está dizendo que o desejo dele vai em outra direção. O desejo dele não é segundo a sua carência, o desejo dele é segundo a sua convicção de propósito.
O apetite de Jesus está para cumprir o seu destino, porque ele tem um senso profundo de origem. Amém, irmão? E qual é o seu desejo mais profundo? Satisfazer suas carências ou cumprir o seu propósito? A fé não é para que Deus trabalhe para mim na satisfação das minhas carências. A fé é para que eu consiga trabalhar no cumprimento do meu propósito. A fé é para que eu consiga fazer exatamente como eu vi Deus fazendo. A fé não é para que Deus funcione. A fé não é para mover a mão de Deus. A fé é para mover a nossa, do mesmo jeito que eu vi a dele se movendo. Se a fé fosse para mover a mão de Deus, no dia que Pedro duvidou, quem afundava era Jesus. Não é Deus que afunda quando eu duvido. Deus não sai do lugar dele. Ele nunca saiu. O nosso problema é que as nossas crenças vão desviando os nossos olhos de Deus. E a gente acha que Deus está se movendo. Não é não, mano. É a nossa expectativa que está se movendo e Deus está lá mais ou menos no quadro, mas só que ele já está meio no canto do quadro. Até um momento que eu não vejo mais Deus, ele sumiu do meu horizonte. E por que Deus sumiu do meu horizonte? Porque ele não vai satisfazer minhas expectativas. Deus não está no horizonte das minhas expectativas. Eu tenho que renunciar a elas para colocar Deus no horizonte da minha perspectiva. Ele é minha referência, ele não muda, é para lá que eu vou, porque é de lá que eu vim. Amém. Em nome de Jesus. Há uma crise de fé hoje em dia. E nós estamos aqui para fazer um pit stop. O que tem norteado o meu passo? Minhas crenças ou minha fé? É o que eu tenho para dizer para Deus ou é o que Ele tem dito para mim? Quando eu sento para conversar com Deus, a minha oração é para dizer para Ele o que eu quero que Ele faça, ou é para ouvir dEle o que Ele quer que eu faça? Quando eu sento para orar com Deus, é para falar com Ele a mulher que eu gostaria de ter, ou para me orientar a ser o homem que eu podia ser? Por que muitas das nossas orações não estão sendo ouvidas? Porque a gente pede para gastar no nosso próprio deleite. Eu não quero um marido convertido. Eu quero um marido atencioso para mim. Eu não quero uma mulher convertida, eu quero uma mulher calada. Eu não quero filhos convertidos, eu quero filhos que durmam cedo. Quem aqui quer filhos convertidos? Como Jesus? Seu último momento com ele vai ser ver ele jovem sendo crucificado injustamente? Quem quer ter um marido convertido aqui? Como Noé? Que volta do devocional e fala que vai vender tudo que tem para montar uma pensão e cuidar de gente que você nunca viu e nem conhece? Isso é gente convertida. Eu estou chegando à conclusão que Jesus só foi para a cruz porque não era filho de crente. Porque se Jesus fosse filho de crente, ele não tinha sido crucificado. Casal bom daquele, a gente ia fazer uma campanha, ia mobilizar as igrejas do mundo inteiro, mandar internet, e-mail, WhatsApp para todo mundo. As mulheres de oração iam pegar com força, os homens de oração iam pegar com força, nós íamos falar com Deus, fazer jejum, subir no monte. E falar, Deus não tem condição, um menino novo desse, 33 anos, um potencial desse, nunca fez mal para ninguém, um homem bom, podendo evangelizar o mundo inteiro, com esse poder todo, preso injustamente. Não tem condição um negócio desse, só vai tirar esse menino da cadeia, vai envergonhar aquele povo tudo lá, e ele vai sair lá com poder e força e montar uma igreja grande. Vai morrer nunca. Graças a Deus. Aquele povo não era crente, senão ela estava frio. Amém, irmão? Amém, irmão? Amém. Em nome de Jesus, vamos ter uma palavra de oração. Eu quero convidar você nesses dias de retiro aqui a deixar para trás os seus cântaros. Deixa para trás. A fé é para que você consiga deixar para trás o seu cântaro. A fé é para que você possa desfrutar e entender o que vem de dentro de você e não o que ainda te falta. Amém?
Em nome de Jesus. Você compreendeu o que Deus já te deu. O papel que Ele quer que você cumpra. O propósito que Ele tem para realizar através da sua vida. Em nome de Jesus. Falta fé. Vamos ter uma palavra com Deus agora. Vamos ter um momento de oração. Fala com Deus aí agora. E olha mesmo. Fala, Deus, me ajuda a identificar os cântaros que eu carrego. As carências que eu ainda alimento. E que eu estou querendo resolver isso através de religiosidade. Eu quero deixar isso para trás. Quero deixar minhas carências para trás. Eu quero deixar essa coisa de querer ser safo, de querer que o Senhor me poupe para trás. E eu quero amadurecer na minha relação de fé. Senhor, muito obrigado por esse tempo aqui, por essa parada. Em nome de Cristo Jesus. Às vezes as coisas têm que dar errado na nossa vida, Pai, para que elas voltem a ser boas. Às vezes alguma coisa dramática, é um motor quebrado que vai fazer a gente voltar para a estrada no sentido correto. Às vezes é uma coisa que nos desaponta, que nos agride, que nos perturba, que vai fazer a gente voltar à razão, Deus, ao entendimento. Nós queremos ser desapontados nas nossas expectativas. Os planos que a gente mesmo estabeleceu e fez para nós, sem te consultar, sem ouvir o Senhor. Nós queremos orar essa manhã como salmista. Examina o nosso coração. E todo aquele caminho que é mau, que não foi gerado a partir do Senhor, ó Deus, que seja removido, que a gente possa ser devolvido ao caminho que é eterno, que vem do Senhor e volta para o Senhor. Nós não queremos nossos desejos satisfeitos, ó Pai, nós queremos nosso propósito alcançado, o propósito do Senhor na nossa vida. Queremos chegar ao destino, completar a nossa carreira, em nome de Cristo Jesus. Em nome de Cristo Jesus. E nesse lugar, nesses dias aqui, que a gente possa deixar para trás o cântaro, essa coisa que a gente carrega e que a gente nunca está satisfeito, que a gente possa aprender, que isso seja um exercício, ó Pai, racional, de fé, que a gente possa aprender a viver contente, cheio, pleno, em toda e qualquer situação. Gente que tem para repartir, não que tem para demandar. No nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus.